Olá, minhas queridas e meus queridos alunos. Vamos iniciar o ensino remoto. E para que tenhamos sucesso nesse novo formato, vou apresentar para vocês um conjunto de regrinhas ou dicas, as quais devemos seguir. Estou chamando essas dicas de contrato de boas práticas de ensino e aprendizagem remota. Então vamos nessa. É também chamado de contrato didático. Segundo Brucial, em 1986, o contrato didático é um conjunto recíproco de comportamentos esperados entre alunos e professor, sendo mediados pelo saber. Com isso, ele pode ser entendido como um instrumento que auxilia na análise das relações professor, aluno e saber. Portanto, essas regrinhas que eu vou lhes apresentar têm justamente essa intenção de melhorar a nossa convivência, a nossa relação e que manteremos essa relação de respeito entre aluno e professor. Então, vamos nessa. A primeira é ser empáticos e solidários, pois essas duas competências a gente precisa desenvolver: a empatia e também a solidariedade. A empatia no sentido de você se colocar no lugar do outro, do colega que está com problema, que não está bem psicologicamente, do professor que teve algum problema com a internet, ou vice-versa, ou o aluno também. E ser solidários, ajudar, não simplesmente se colocar no lugar, mas de alguma forma tentar ajudar. Desenvolver um grupo de estudos, fazer um resumo da aula e repassar para aqueles colegas que não puderam assistir presencialmente, tirar dúvidas, estudar em grupo, tudo isso é ser solidário. Portanto, está aí a nossa primeira cláusula do contrato. A segunda, ter paciência com possíveis problemas, principalmente aqueles relacionados à conexão de internet. Sabemos que a internet pode oscilar muito, dependendo do local, dependendo do dia, dependendo do tipo de aparelho que está sendo conectado, dependente se ela está sendo via Wi-Fi por uma fibra ótica ou não, ou se está sendo utilizados os dados móveis. Portanto, nada de se desesperar. Procure ajuda aos colegas, tenha paciência, converse com seu professor depois, mas não se desespere por causa da internet. Portanto, tenha paciência. Terceira cláusula do nosso contrato: ficar atentos para a programação de cada dia e nos planejarmos para cumpri-la. Então, no ensino remoto é tudo muito dinâmico. Às vezes você não faz um planejamento a longo prazo. Para isso tem as salas virtuais, onde os professores colocam os avisos nos murais. Portanto, você tem que acessar a sua sala virtual ou o próprio e-mail para ver se chegou ali alguma imagem, alguma mensagem informativa nesse contexto. Portanto, está aqui, consultar o e-mail institucional. É uma prerrogativa também muito interessante, tá? Consultar sempre o e-mail institucional diariamente. Cláusula quinta, não deixar atividades acumularem. Então, se o professor passou uma atividade, procure fazer essa atividade dentro daquele horário que você delimitou para essa atividade. Se não conseguiu chegar no final de semana, por exemplo, faça todas as atividades atrasadas para que você inicie uma nova semana com tudo em dias. No ensino remoto, podemos ter momentos síncronos, aquele que o professor está ao vivo transmitindo para o aluno por qualquer um tipo de plataforma, e momentos assíncronos, que são aqueles em que ocorre através das atividades, das tarefas, das diversos tipos de tarefas. Nas aulas assíncronas, aproveitar o horário que teria de aula para realizar as atividades propostas. Por exemplo, se o professor tem 2 horários, se ele pegou um e trabalhou de forma síncrona e passou uma atividade, já aproveita aquele segundo horário para fazer logo a atividade, o dever, que é a atividade chamada assíncrona. Número 7, procurar um local que propicie boas condições ergonômicas,
que permita usar o caderno e outros materiais, tanto para assistir às aulas quanto para fazer as tarefas. Evitem, pessoal, assistir aula na cama, tá? Porque é um local que vai facilitar, vai propiciar você a pegar no sono rapidamente. E, consequentemente, você não vai estar também, se você está com o computador no colo, ou mesmo com o celular, você não vai estar numa posição confortável, numa postura confortável. Portanto, quando a gente fala para propiciar boas condições ergonômicas, o mais ideal é que você esteja sentado em uma cadeira, que tenha uma mesinha para apoiar os seus materiais escolares, para você acompanhar a aula como se realmente você estivesse na escola presencial. Número 8, dedicar no mínimo o mesmo tempo que dedicaria no ensino presencial. Então, ter o cuidado com o tempo, tá? Equacionar bem o seu tempo é uma outra estratégia para se dar bem no ensino remoto. Número 9, motivar colegas para colaborarem nas atividades em grupo. Precisamos desenvolver essa competência, essa habilidade de trabalhar em grupo. Portanto, precisamos usar os meios aí da informática, tá, da comunicação, para podermos articular trabalhos, experiências, práticas, exercícios em grupo. Lógico, cada um na sua casa. Número 10, utilizar a agenda virtual ou física para não esquecer de fazer as tarefas. Nós temos aí as diversas ferramentas que podem ser acessadas aí pelo computador, pelo celular, ou mesmo aquela agendazinha física que a gente está acostumado. Faça as anotações das tarefas que tem para aquele dia, para aquela semana e procura sempre cumpri-las. Portanto, a agenda é uma forma de você organizar melhor o seu planejamento. Número 11. Ser participativo nas aulas online. Há uma necessidade, o professor não pode ficar falando sozinho. É chato, é ruim. Precisamos dessa interação. Essa interação vai fazer bem, vai fazer com que a aula fique mais dinâmica. E, portanto, é importante fazer essa participação. Porém, fazer intervenções se forem contextualizadas com o conteúdo abordado. Entendeu? Sempre que tiver uma dúvida, alguma pendência, não deixe, não fique com essa dúvida. Levante a mão, tem lá a ferramenta de levantar a mão nas plataformas que a gente usa, e abra o microfone, abra a sua câmera e faça a sua pergunta, faça a sua colocação, manifeste a sua opinião. Isso vai ajudar para que a aula fique mais dinâmica e para que todos consigam aprender mais, pois a sua dúvida pode ser também a dúvida de outro colega. Vamos esforçar o máximo para manter o foco na aula e evitar distrações. Para isso, é recomendado colocar o celular no silencioso para que as notificações não tirem sua atenção, usarmos um fone de ouvido para que o barulho externo não atrapalhe e vamos evitar também conversas aleatórias no bate-papo, no chat. Isso atrapalha você mudar o foco, mudar o assunto. Além de você não estar prestando atenção, você está contribuindo para tirar a atenção do colega que estava desejando prestar atenção na aula. Portanto, sejam solidários, sejam empáticos. Tá? Se você não quer assistir, é melhor você não assistir a aula naquele dia do que você ficar atrapalhando. Número 13. É importante, pessoal, que vocês entendam que nesse formato de ensino, o estudante precisa ser ainda mais autônomo, precisa ter essa autonomia para aprender. Precisa chegar aqui e buscar as informações, sejam elas onde estiver, na internet, em rótulos, em livros, em todo o material que estiver ao teu alcance. Você vai precisar dessa estratégia, tá? E dessa habilidade. Você precisa ser responsável e ser comprometido. Portanto, essas habilidades são importantíssimas para que você consiga êxito, já que não vai ter um professor te fiscalizando, te punindo por você não estar fazendo atividade. Portanto, seja honesto consigo mesmo. Número 14. Estar cientes que as aulas gravadas ou mesmo as aulas ao vivo não podem ser reproduzidas, postadas ou compartilhadas sem autorização.
Ressalta-se ainda que configura-se em crime manipular imagens, áudios ou textos para uso indevido. Portanto, para aquelas aulas que o professor fizer uma gravação, uma videoaula e te enviar para você assistir depois para complementar, não sai por aí divulgando essas aulas. Ele está mostrando para vocês, para a turma. Então, tenham cuidado. Está ciente que continua prevalecendo o regime escolar. Então, aqui o aluno pode tomar advertência também, o aluno pode sofrer suspensão e todas as sanções que são cabíveis à escola. Então, portanto, não pise na bola, não saia da linha, continue tendo a postura de respeito, de dedicação e de compromisso com a sua educação e com a sua formação. 16. Cientes que toda aula terá avaliação. No ensino remoto, a gente avalia diferente do ensino convencional. Precisamos avaliar aula por aula. Daí tem um valor maior as questões qualitativas, como, por exemplo, a frequência, a assiduidade, a pontualidade. Portanto, essas variáveis são importantíssimas dentro desse processo de avaliação. E por isso que serão feitas avaliações processuais, avaliações cotidianas. Daí, então, repetindo, a importância de não faltar e entrar no horário agendado. Quando você entra depois que a aula começa, as interrupções, até o professor te admitir, te aceitar na aula, acaba quebrando o ciclo da aula. Portanto, se programe para entrar no horário que a aula foi agendada. Isso vai ajudar muito. Porém, se por algum motivo não puder assistir uma aula síncrona, aquela aula ao vivo, ou entregar uma atividade no prazo, comunicar e apresentar a justificativa ao professor. Tenho certeza que ele vai compreender. 17. Em caso de não poder acompanhar as aulas síncronas, mantenha uma rotina para assistir às aulas gravadas e para realizar as atividades assíncronas. O importante, gente, é nunca deixar acumular. Então, você vai ter as condições, procure, ache um tempinho para fazer a atividade e faça. Não deixe ela para depois. 18. Ao ingressar em uma reunião online, use uma foto sua no perfil e deixe o seu nome, para que o professor consiga identificar que você faz parte daquela turma. Se precisar falar com o professor também em algum app, no WhatsApp, por exemplo, de mensagens, identifique-se antes, tá? Você não pode simplesmente mandar uma mensagem dessa, que está aqui sem foto, tá? Sem nome também no contato, e, consequentemente, o professor não vai saber. Saiba que os professores costumam dar aula, ministrar aula em locais diferentes. E mesmo aqueles que ministram na sua escola, ele tem diferentes turmas, muitos alunos. Então, ele não vai conseguir identificar. Às vezes, ele ministra mais de uma disciplina, ele não sabe de que trabalho é essa disciplina. Tá bom? Portanto, tenha esse cuidado também, esse respeito de sempre se identificar antes de falar com o professor. E por último aqui, já finalizando, a dica é que você cuide da sua saúde. Beba água regularmente, durma bem e a cada 30 minutos que ficar ali sentado diante de uma tela de um computador, levante um pouquinho e faça alguns alongamentos. Isso vai te fazer bem também. E para finalizar, a gente finaliza dessa forma. Se esforçarmos, o conhecimento adquirido será similar ao presencial. E, consequentemente, chegaremos aqui, conquistaremos a nossa vitória, que é chegar aí aonde conquistar os objetivos tão almejados. Estratégia que utilizaremos: aulas ao vivo, pelo Meet, pelo Zoom, por exemplo, pelo Teams. Tá? Nesse caso aqui, nós vamos usar predominantemente o Google Meet, porque é a plataforma institucional. Também trabalharemos com materiais e orientações através de aplicativos, como, por exemplo, aqui pelo WhatsApp. Poderemos usar esse artifício de pegar uma aula gravada e mandar só o link para vocês. Essa aula pode ficar hospedada tanto na sua sala de aula virtual, quanto no YouTube, por exemplo. Tá? Além de trabalhar também com apostilas, materiais impressos. E vamos desenvolver as atividades colaborativas, aquelas atividades que serão feitas em dupla, em trio ou em grupos.
E cada um na sua casa vai dar a sua contribuição, vai dar a sua colaboração dentro do desenvolvimento daquela atividade. Feito isso, pessoal, eu pergunto a vocês, fechou? Se fechou, então, nós estamos com o contrato firmado e, consequentemente, nós vamos desenvolver um bom trabalho aí, eu tenho certeza. Então é isso. Muito obrigado aí pela atenção, por você que assistiu até o final aí.